Chegou sexta-feira, né? Sextou, vamos sextar da melhor forma possível, cara. Não tem outra forma melhor a não ser estudando. Até porque você sabe muito bem o teu objetivo, onde quer chegar, tá ligado? Então, você está fazendo seu 1% só assistindo esse vídeo aqui, revisando um pouquinho mais a respeito da matéria. Ana, a gente vai falar de que hoje? Vamos falar de Guerra Fria, cara. Lembrando que eu tô fazendo essa linha do tempo, né? No outro vídeo eu falei sobre a Segunda Guerra Mundial, agora vamos falar a respeito da Guerra Fria e depois do mundo contemporâneo, né? Aquele mundo mais pós-Guerra Fria e depois vamos voltar lá para a Era Vargas. Então me acompanhe que já está fazendo outra rodada de questões, beleza? Então, sem muita enrolação, tô falando demais, vamos partir para a nossa primeira questão, né? Vamos trabalhar. Os direitos civis surgidos na luta contra o absolutismo real, ao se inscreverem nas primeiras constituições modernas, aparecem como se fossem conquistas definitivas de toda a humanidade. Por isso, ainda hoje, invocamos esses velhos direitos naturais. Nas batalhas contra os regimes autoritários, o conjunto de direitos a qual o texto se refere inclui: letra A, o voto secreto e a candidatura em eleições. Letra B, moradia digna e vagas em universidades. Letra C, providência social e saúde de qualidade. E letra D, igualdade jurídica e liberdade de expressão. Pausa aí e tenta fazer, cara. Mas só com o texto a gente já consegue entender um pouco dessa questão dos direitos. Então já dá uma dica bem sutil, mas ele dá uma dica muito maneira para você resolver essa questão. E o nosso gabarito, cara, vai ser letra D de Deus, né? Igualdade jurídica e liberdade de expressão. Hoje em dia a gente está escutando muito essa questão de liberdade de expressão e tudo mais, né? Que a gente está vivendo uma ditadura, não sei o que, liberdade de expressão. Mas, cara, a liberdade de expressão é uma conquista? É, mas a gente também tem que saber utilizá-la. A partir do momento que eu utilizo a minha liberdade de expressão para atacar alguém, isso não é liberdade de expressão, e sim um desrespeito. Tanto que a gente vê, né, muitas pessoas, né, políticos, religiosos, falando muitas coisas por aí, né, falando muita besteira e atacando outras pessoas, pautada nessa questão da liberdade de expressão. Mas a partir do momento que a minha liberdade fere a outra pessoa, fere a liberdade de outra pessoa, isso não é liberdade de expressão, tá? Bota isso na sua cabeça. Mas vamos lá explicar essa questão, né? O texto, ele abordou, né, que essa questão dos direitos civis, eles vão surgir muito em prol dessa luta contra o absolutismo entre os séculos 17, né, e 18, pautados ali nessa questão do iluminismo. E o iluminismo, né, como a gente sabe, influenciou várias coisas. Influenciou a Revolução Francesa e também a Revolução Americana. E esses direitos naturais, como o nome já diz, era algo natural do homem, que tinha que vir com o homem, né? Era aquela coisa básica para se viver em sociedade com esses direitos. Então esses direitos, né, civis vão começar a aparecer nas constituições modernas. E esses direitos civis tinham como base a liberdade individual e essa questão da igualdade perante a lei. Ou seja, né, aquela famosa frase: todos nós somos iguais perante a lei. Não tem essa forma de um tratamento diferenciado. Só porque eu sou da nobreza, eu vou ser tratada de uma forma diferente de eu que não sou da nobreza. Mas a gente sabe muito bem que na nossa sociedade atual, né, até mesmo antiga, isso não vai funcionar muito. Mas na teoria é muito bonito. Na prática é um pouquinho diferente. Mas esses direitos naturais e esses direitos civis vão dizer basicamente isso. E como eu falei para vocês, né, eles surgiram ali nessa questão da luta contra o absolutismo, né, para tentar também limitar o poder real e para poder dar mais poder ao povo, basicamente. Então funcionava como uma defesa do povo contra os abusos do Estado, o abuso do soberano e também criar uma liberdade individual. E vamos partir para a nossa segunda questão, que vai nos perguntar o quê? Embora o aspecto mais óbvio da Guerra Fria fosse o confronto militar e a cada vez mais frenética corrida armamentista, não foi esse o seu grande impacto. As armas nucleares nunca foram usadas. Muito mais óbvias foram as consequências políticas da Guerra Fria. O conflito entre as superpotências teve sua expressão emblemática no: letra A, formação do mundo bipolar. Letra B, aceleração da integração regional. Letra C, eliminação dos regimes autoritários. E letra E, difusão do fundamentalismo islâmico. Essa daqui você já pode descartar completamente. E a nossa alternativa correta vai ser letra A, formação de um mundo bipolar. Até porque a gente sabe muito bem, a gente tem que recapitular um pouquinho, voltar um pouquinho, né, dar um passo atrás para a gente avançar. A gente sabe muito bem que na Segunda Guerra Mundial, né, lá desde a Primeira Guerra Mundial estava rolando a Revolução Russa, né, que vai basicamente derrubar o Império Russo e depois dali vai surgir a União Soviética, tá ligado? A União Soviética colocou um certo terror no mundo, né? Até hoje, para algumas pessoas coloca, tá ligado? Essa revolução. Então a Revolução Russa, cara, vai espalhar um grande medo. Então vai ter Segunda Guerra Mundial. E a União Soviética e os Estados Unidos vão estar lado a lado na Segunda Guerra Mundial. É aquela coisa que eu falei, cara. É um mal maior que tem que ser combatido. A gente não tem que ficar de picuinha agora, não. Até porque tem Hitler, Mussolini e companhia que a gente tem que derrotar.
Então, vamos deixar nossas diferenças de lado, mas só nesse momento. Daqui a pouco a gente se enfrenta. E foi exatamente isso que aconteceu. Assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, vamos começar a Guerra Fria, tá ligado? A Guerra Fria, né, que vai ser protagonizada por quem? União Soviética e os Estados Unidos da América. E esses dois, cara, basicamente vão dividir o mundo em dois, entende? Vai criar essa bipolaridade, né? Esse mundo bipolar, entende? Ou você vai para um lado, ou você vai para o outro. Ou você é da União Soviética, ou você é dos Estados Unidos da América, do capitalismo, da democracia, do melhor país do mundo. Entende? É basicamente isso. E como o texto deixou claro, né? Teve essa questão da corrida armamentista, essa questão das bombas nucleares e tudo mais, só que elas não foram utilizadas, entende? Mas já, cara, se eu não me engano, nessa questão desse vídeo, a gente vai falar um pouco a respeito disso, né? Dessa questão da Guerra Fria. Foi uma guerra muito quente, entende? Eles não se enfrentaram diretamente, mas se enfrentaram em coisas específicas e em regiões específicas. Mas eu vou falar disso mais pra frente. Então, a nossa terceira questão, ela tem uma imagem que eu vou colocar pra vocês, que ela vai dizer o quê? O fim da Guerra Fria e a bipolaridade entre as décadas de 1880 e 1990 gerou expectativa de que seria instaurada uma ordem internacional marcada pela redução de conflitos e pela multipolaridade. O panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria apresenta, letra A, o aumento de conflitos internos associados ao nacionalismo, às disputas étnicas, ao extremismo religioso e ao fortalecimento de ameaças como o terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado. Letra B. O fim da corrida armamentista e a redução dos gastos militares das grandes potências, o que se traduziu em maior estabilidade nos continentes europeu e asiático, que tinham sido palco da Guerra Fria. Letra C. O desengajamento das grandes potências, pois as intervenções militares em regiões assoladas pelo conflito passaram a ser realizadas pela Organização das Nações Unidas, a ONU, com maior envolvimento de países emergentes. E letra D, a plena vigência do Tratado de Não Proliferação, que afastou a possibilidade de um conflito nuclear como ameaça global, devido à crescente consciência política internacional acerca do perigo. E o nosso gabarito, cara, eu sei que essa questão foi bem longa, foi até difícil para eu ler. Porque, cara, olha meu telefone. Então, assim, tá tudo esburacado, tá ligado? Então, assim, não consigo ler muito bem, não. Mas o nosso gabarito, cara, vai ser letra A. O aumento de conflitos internos associados ao nacionalismo, às disputas étnicas, ao extremismo religioso e ao fortalecimento de ameaças como terrorismo, tráfico de drogas e crimes organizados. Então vamos destacar alguns pontos do texto, né? Com essa questão do fim da Guerra Fria, a galera ficou assim otimista de que essa parada de conflitos internacionais, mundiais, iria acabar. E esse otimismo esteve presente na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial também. Tanto que na Primeira Guerra Mundial criou-se, né, a Liga das Nações justamente por causa disso, né, uma cooperação mundial para não gerar um novo conflito. Só que deu errado, tivemos a Segunda Guerra Mundial e foi criada a ONU também com o mesmo objetivo, né, uma cooperação internacional para não ter uma guerra, né? Só que aí deu no que deu, Guerra Fria. E quando a Guerra Fria de fato acabou, né, tendo como vencedor, vamos dizer assim, os Estados Unidos, a galera falou, agora de fato acabou esse negócio de guerra. Mas claro que não, agora não tem conflitos mais envolvendo o mundo, e sim questões mais locais. Por exemplo, a gente tem a guerra lá da Rússia e da Ucrânia. É algo assim mais local deles. Claro que isso envolve, né, várias e várias questões políticas, né, questão de acordos internacionais, de reuniões e de posicionamentos, né, de líderes, né. Até o Lula se posicionou a respeito disso. Então, esses conflitos regionais ainda assim ainda mobilizam uma opinião, mas não tem aquele conflito direto, né, de envolver vários países e tudo mais, várias regiões do globo. E o texto também destacou essa questão do tráfico de drogas, né? Então, são questões mais locais que a gente enfrenta. Então, esse otimismo ele foi quebrado, até porque continuou, de fato, né, esses conflitos, porém, não numa forma mais global, e sim regional. E a nossa quarta questão, né, ela vai ter mais uma imagem com texto, e ela vai dizer o quê? Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. Essa divisão propiciou a formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os do bloco oriental. É importante destacar que na formação da OTAN estão presentes, além dos países do oeste europeu, os Estados Unidos e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos políticos e econômicos, que se refletia pela opção entre o modelo capitalista e socialista. Essa divisão europeia ficou conhecida como letra A, cortina de ferro,
Letra B, Muro de Berlim. Letra C, União Europeia. E letra D, Convenção de Ramsar. Essa questão, cara, tá muito tranquila de ser resolvida, mas eu acho que você vai ficar em dúvida entre a letra A e a letra B. Mas pausa e tenta responder. A alternativa correta vai ser letra A, de amor, cortina de ferro. A questão de número 4, ela vai retomar um pouquinho, se eu não me engano, da questão de número 2, né? Que é essa questão do bloco, né? Basicamente, o mundo, né? Principalmente a Europa, vamos dizer assim, ficou basicamente dividida entre esses dois blocos, né? O bloco ali socialista, né? Mais a oeste, que era liderado pela União Soviética, que simbolizava ali o Pacto de Varsóvia. E, em contrapartida, do outro lado do bloco, a gente vai ter o bloco capitalista, né? Que vai ser também liderado pelos Estados Unidos da América, que vai ser representado também ali com a OTAN. E a OTAN tá aí até hoje, e também é um dos motivos para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tá ligado? Então, tá aí gerando conflitos até hoje, né? Como eu falei para vocês, né? Que a gente acabou de ver na outra questão. Essa utopia acabou caindo porque tem novos conflitos. Então, o mundo ficou dividido em dois, principalmente essa questão da Europa, tá ligado? E essa questão mais ideológica se deu o nome de cortina de ferro. E claro, né, a gente vai falar assim, e mais o Muro de Berlim? O Muro de Berlim, ele vai dividir a Alemanha em dois, tá ligado? A Alemanha oriental e ocidental. A cortina de ferro é algo mais ideológico, dividindo o mundo. O Muro de Berlim é dividindo a Alemanha. Então, o Muro de Berlim, é só você lembrar, tá dividindo a Alemanha. Berlim, lá na Alemanha. A cortina de ferro, algo mais ideológico. E chegamos aí ao final do nosso simulado, que vai nos perguntar o quê, né? A questão de número 5. Por que o período histórico chamado de Guerra Fria ganhou este nome? Letra A. A rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética se deu apenas no campo cultural, comercial, político e não bélico. A gente viu muito bem que os dois países, né, vão disputar tudo isso, questão cultural, questão econômica e principalmente na questão bélica, porém eles não se enfrentaram diretamente. Letra B. As disputas do mundo bipolar passavam por fortalecer internamente um modelo político sem importar com a opinião exterior. Letra C. O arsenal de ambas as potências não era o suficiente para garantir a destruição do adversário. E letra D. Não houve enfrentamento de fogo direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, apenas em zonas onde os dois países disputavam a sua influência. E é basicamente isso que eu tô falando para vocês o tempo todo, né? Então nossa resposta já tá aí na cara, né? A letra D. Justamente por causa disso, eles não se enfrentaram diretamente. Tipo, olha, vamos agora para o campo de batalha dos Estados Unidos e a União Soviética. Claro que não, eles estavam disputando ideologicamente, teve a corrida espacial, essa questão econômica, política e principalmente em zonas específicas. Tanto que a gente vai ter a Guerra das Coreias. Hoje em dia, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul são dois países totalmente diferentes um do outro. Mas antes, cara, dessa questão da Guerra Fria, só existia uma Coreia, tá ligado? O povo era unido. Tanto que dentro da Coreia, cara, tem essa questão, né? A fronteira entre uma e outra, essa parada de unir as irmãs, tá ligado? Unir novamente o povo e tudo mais, só que hoje em dia já não dá mais, entende? Já não dá, porque o país se radicalizou muito, né? Os dois países são totalmente diferentes entre si. Mas teve essa questão da Guerra da Coreia, teve essa questão da Guerra do Vietnã também, né? Onde teve essa questão do Norte e o Sul, essa galera liderada pelos Estados Unidos, outra galera liderada pela União Soviética. Então teve esse conflito também no Vietnã, que foi uma guerra muito combatida, entende? Foi uma guerra que gerou muita insatisfação na população mundial e dentro dos Estados Unidos da América também, né? Principalmente até porque vai ser uma guerra que vai ser televisionada, então a galera vai começar a combater muito isso, né? O movimento hippie vai bater de frente, outros movimentos também. Também teve a questão, né, o episódio histórico a respeito da crise dos mísseis, né, em Cuba. Cuba também vai ser um palco de disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então são esses episódios, né, que vão acontecer dentro de zonas específicas de ideologia, né, dessa disputa ideológica entre eles. Mas um conflito direto não tinha, tanto que a gente fala, né, se tivesse um conflito direto entre ambos, talvez o mundo hoje em dia não existiria, tanto que tem um medo até hoje, né, um esforço internacional muito grande para não haver uma guerra, né, uma terceira guerra mundial. Até porque a terceira guerra mundial é só uma guerra de botão. Um aperta o botão aqui, um míssil vai direto para lá, outro míssil vem para cá, e nisso o mundo se explode, tá ligado? Não é aquela guerra de deslocamento de tropas, aquela mobilização, eu chamo o Brasil para participar, chama a França para participar. Não, hoje em dia é só você
apertar um botão e o mundo explode, basicamente. Então é isso, gente. Esse foi o nosso simulado a respeito da Guerra Fria. Eu sei, foi um simulado até que rápido, me surpreendi. Porque, assim, foi o que eu falei, na minha opinião, a Guerra Fria é bem tranquila de se explicar e bem tranquila de se entender. Claro, essa guerra ela tem muitas e muitas camadas, né? Então vale super a pena você parar um pouquinho e estudar, ver outros vídeos sobre. Filmes também, tem vários e vários filmes a respeito desse período, cara. Eu tenho uma indicação, Forrest Gump, cara. Bota lá, Forrest Gump. Pega um baldão de pipoca, de suco, biscoito, cara, e senta pra assistir, porque é uma verdadeira aula de história, justamente nesse contexto aí bem complicado, claro, né, dentro de um contexto mais americano, mas é um filme, assim, muito rico, que vai te contar a história de um jeito super leve e engraçado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou terminar de resolver as outras questões desse tema aqui, cara, lá no meu curso. Ai, Ana, você não vai disponibilizar? Não vou disponibilizar nem tão cedo, até porque lá no curso são aulas exclusivas a respeito da Guerra Fria. Então você quer ter acesso a essas aulas e outras também de uma forma mais exclusiva, cara? Você já sabe o que fazer, ó. É só me chamar nesse númerozinho de WhatsApp aqui pra gente bater um papo, onde eu vou te apresentar da melhor forma possível o meu curso. Mas só te adiantando, cara, tem muita coisa maneira nesse curso. A galera tá comprando, a galera tá gostando, tá enviando feedback pra mim. Então, assim, cara, eu tô muito feliz por tá dando certo de fato esse projeto. Então, assim, cara, quer fazer parte desse time? Só me chamar, nada mais. Ai, Ana, eu tô sem dinheiro agora, não sei o quê. Mano, me chama também no WhatsApp, onde eu vou te apresentar esses e-books aqui. Sabe por quanto? Por R$ 5, cara. Eu tô cansada de falar que é R$ 5 aqui. É um precinho, tá ligado? Um precinho. Eu tô te entregando de bandeja esses conteúdos que por aí, cara, fora, em outros cursos, estão cobrando aí mensalidade de até de R$ 1.000, tá ligado? Então, assim, vem comigo que é sucesso. Ai, Ana, estou me preparando para concurso público. É só vir comigo que é puro sucesso, tá ligado? Só vem, só vem. E você já sabe exatamente o que fazer, né? Deixa o seu like, compartilha esse vídeo para aquela pessoa que precisa estudar para o Enem, porque tá chegando o grande momento, tá? Então manda para ela, me ajuda também compartilhando o meu conteúdo, tá? E me siga nas redes sociais caso você queira, tá? No meu Insta pessoal e no meu Insta de história que tá aparecendo aí na descrição, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!